12, ele é desafiado, ele é exortado a agir como pai. O verso 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Quando olho esse texto, e você talvez tenha pensado a mesma coisa, eu fiquei tentando entender a conexão dele com os versos anteriores e com todo o sermão do monte. Aparentemente, quando a gente olha superficialmente no texto, parece que ele não tem qualquer relação com o que foi dito antes e com o que será dito posteriormente, como é o verso 13 e o verso 14, que fala das duas estradas. Mas eu quero mostrar a você que não é assim. Esse verso 12, ele está conectado aos versos 7 ao verso 11 e a todo o sermão do monte. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos aqui, olha bem aí para o verso 7 ao verso 12, nós vimos que do verso 7 aí, temos a necessidade que o suplicante tem. Ele pede, ele busca, ele procura. É o que os verbos aí, eu expliquei várias vezes isso nos sermões anteriores aqui. Então o suplicante está pedindo, está buscando e está procurando. Agora, no verso 12, nós vemos o suplicante tendo a oportunidade de imitar o pai. Veja, se nos versos anteriores ele suplicou a ajuda do pai, ele buscou, ele pediu, ele bateu a porta, está pedindo ao pai aqui ajuda, ele está pedindo aqui a capacidade de obedecer. Como eu já expliquei, ele reconhece a sua necessidade. Agora no verso 12, ele está olhando para a necessidade do outro. Ele não tem que olhar apenas para a sua necessidade, para a sua dependência, mas ele precisa olhar para o outro. Assim como o pai do verso 11, o pai aqui no verso 11, ele dá boas coisas ao que suplica, e eu mostrei a vocês que aqui é o Espírito Santo. O Pai deu o Espírito Santo à igreja, que nos capacita a servir ao Pai, que nos capacita a servir uns aos outros, que nos dá os dons, que nos preserva. Então, se o Pai, ao ouvir a nossa súplica, Ele nos deu o que nós precisamos, Ele nos deu aquilo que nós clamamos. Agora, no verso 12, o Senhor Jesus está mostrando que nós devemos dar ao próximo o que ele precisa. Compreendeu o sentido? O Pai é o exemplo, é o perfeito exemplo, o modelo. Ele dá a nós aquilo que nós pedimos conforme a sua vontade. Aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos do Espírito Santo de Deus? O que nós precisamos de capacitação? O que nós precisamos de santificação? O que nós precisamos da graça dele? E ele nos dá. Enquanto nós pedimos, buscamos, nós encontramos, nós batemos a porta e ele dá. Nós pedimos, ele não é como... Ele jamais nos dará uma pedra em lugar do pão. Ele jamais vai nos dar uma cobra em lugar do peixe. Ele é justo e é bondoso para conosco, e Ele sabe das nossas necessidades. Agora, tendo esta relação perfeita, amorosa, graciosa, misericordiosa do Pai para conosco, o que eu devo fazer com o próximo? Tem que fazer a mesma coisa. E é isso que Ele vai dizer no verso 12. Quando nós pensamos em amar o próximo, nós temos que entender que a Bíblia ensina que nós não temos que amar o próximo por causa do próximo. Se você amar o próximo por causa do próximo, você faz igual as seitas religiosas fazem. Você faz igual as ONGs fazem. Mas você não tem que amar o próximo por causa do próximo. Você tem que amar o próximo por causa do Senhor do próximo. Você tem que amar o próximo por causa do seu Senhor, por causa do Pai, porque Ele te ordena, porque Ele dá o exemplo, e Ele então nos mostra como devemos relacionar com aquele que Ele também criou a sua imagem e semelhança. Sendo assim, o que deve nos modelar, deve nos instruir, deve nos mostrar como agir em relação ao próximo, não é o que eu acho que o próximo precisa, e nem é o que o próximo acha que ele precisa. Mas aquilo que o Pai diz que eu preciso fazer, e aquilo que o Pai diz que o próximo precisa receber. Ou seja, é o próprio Deus que mostra a nós o que devemos fazer em relação ao próximo. Pensa comigo, se você fizer tudo que o próximo acha que você tem que fazer por ele,
o que você se tornará? Um escravo dele. Ele sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais. E aí ele vai se sentir um Deus na sua vida. E ele vai querer ser adorado por você. E ele vai querer que você viva para ele. Isso não é bíblico, isso é idolatria. Mas se você também fizer pelo próximo aquilo que você deseja fazer, você não está preocupado com o próximo. Você está preocupado em que o próximo te agradeça pelo que você fez.